São 8 horas e 25 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e nós estamos aqui conversando com a Beth Araújo, professora, educadora, Prêmio Alberto Lamego de Cultura, importante dizer isso, e voltamos, e agora vamos, Aloysio, queria mudar um pouco o assunto, você leu um poema belíssimo de Capi no final do segmento passado, e vamos lá, vamos seguindo. Só para a gente falou sobre cultura, não pode deixar de registrar também. É um fato nacional, mas é um fato de relevo, fato infeliz. Morreu, né, o cineasta Fábio Barreto, filho do Barretão, irmão do Bruno Barreto. Bruno, E depois de anos de... em coma, estava desde 2009 em coma por causa do acidente de carro e acabou não resistindo. Eu participei de um debate com ele, tive a sorte de participar de um debate com ele na Academia Campista de Letras. Era homem culto, homem grande, um cara grandalhão, né? Um pai também, por isso que é Barretão. Tipo o pai, né? parecia o Luiz Carlos Barreto. Mas era mais bem apessoado que o pai, ele era um homem de traços finos. E, enfim, diretor do Quatrilho, que foi um filme que concorreu ao Oscar, né? Perdeu o Pai Excêntrico, a Família de Antônio, um filme holandês muito bom também, indico os dois. O Quatrilho se passa ali no sul, né? São dois casais e tem não é um triângulo, é um quarteto amoroso entre os casais. E com Patrícia Pilar, com... o nome dela agora, meu Deus? A Glória Pires. E é um filme interessante. Lamento como cinéfilo, e tive a chance de conhecê-lo. Acho que o cinema brasileiro perde um dos seus nomes. Dirigiu também o Lula, o Filho do Brasil, né, que é um filme também controvertido. Quem é de esquerda levanta o filme, quem é de direita marreta o filme. Mas é uma perda para o cinema brasileiro, né? Agora, Bebete, já que eu falo Lula, do Filho do Brasil, não dá para... Você é uma pedetista histórica. Com certeza. De Campos. Você está na fundação aí, você está na gênese do PDT. O PDT em Campos teve uma importância muito grande. No passado chegou ao poder com o Garotinho, foi poder com o Arnaldo Viana, e tem hoje também um pré-candidato bem cotado nas pesquisas, que é o Caio Viana, filho do Arnaldo. Quer dizer, queria que você falasse um pouco dessa condição sua de pedetista e brisolista histórica. Olha, eu já acompanhava, no caso, antes de qualquer coisa, eu quero rapidamente fazer um reparo. Quanto a Capi ainda, muito rápido. Quando, nas festas, os salões ficam muito cheios, mas nas enfermarias, a solidão é muito maior, sobretudo na hora da dor e da doença. Então, alguns amigos ficam, outros não. E ficam muito poucos, você sabe disso, né? Brilhar no teatro e como artista, aí era uma festa, né? Mas na hora da morte, porque ali era fatal, né? Eu faço questão de marcar sua presença nesse momento, Aloysinho. Você foi realmente, naquele momento de luta, sobretudo nos últimos 2 anos, que o quadro se agravou muito, e eu não posso deixar de fazer essa observação aqui. Eu acho até como exemplo de humanidade. Essas coisas têm que ser contadas, porque o homem precisa acreditar que ele pode ser humano, precisa ser melhor. Precisa ser melhor. E você foi grande com o Capi naquela hora. Ele foi grande. Ajudou muito. Ajudou muito. Pronto. É isso aí. Mas a questão minha com o PDT é a seguinte, não é? Eu já acompanhava a vida de Brizola no exterior. No exílio. No exílio, claro. E você vê, ainda tem hoje o Pasquinha... O PDT, inclusive, é fundado em Lisboa, antes dele voltar do exílio. O Congresso Trabalhista, em Lisboa, você está falando. Mais precisamente, o Congresso... 79, se não me engano. Do Congresso Trabalhista... 80. Foi por aí. 79, foi 79.
80. Brizola e Mário Soares. 80, Mário Soares, 80. que era 80, presidente do Portugal. Que me foi dada por Zé Maurício Linhares, que foi secretário. Zé Maurício Linhares. Ele, campista. A proposta final, Zé Cotó. saída do Congresso de Lisboa, ele estava lá, não é? Ele, o Jorge Roberto Silveira, estava todo mundo lá. Então, ele trouxe uma cópia da proposta de Lisboa de criação, de recriação, que nós estamos no momento de recriação dos partidos. Então, de recriação, muito bonita a Carta de Lisboa. E tem até uma dedicatória também muito bonita de Zé Maurício. E eu acompanhava, eu tenho entrevista em Paris, quando Brizola estava já nesse momento na França. O Pasquim traz uma entrevista muito boa com ele, dentro de um café, daquele café típico de Paris. Então, eu já acompanhava a história dele, até como governador, a presença dele do Brasil naquele momento, com Jango, aquela coisa toda, isso eu acompanhava, embora fosse muito menina, mas eu já acompanhava muito. Então, eu não tive dúvidas. Eu, em Campos, eu queria ir para um partido trabalhista. Né? O PT ainda não tinha uma representação em Campos, vocês sabem disso. Na hora da recriação, o PT ainda estava no útero. Então, havia uma opção, era o PTB. Mas aí, a história do PTB houve uma... não permitiram que ele ficasse. Golbery, ele fez anistia. E há que se destacar que Brizola era o grande adversário dos militares. Foi. E Golbery, o que ele fez? Um homem inteligente, pegou o PD, deixou... A sigla de Getúlio Vargas era PTB. PTB. E Brizola se anunciava, se julgava, com razões, herdeiro do trabalhismo de Getúlio. Isso. Então, o que Golbery fez? Ele pegou o PTB e deu para Ivete Vargas para ela segurar, para não dar a vaga a Brizola, e Brizola vai, em resposta, ele funda o PDT. Ela se prestou a esse triste papel. Yara Vargas, não. Yara Vargas, não. Obrigada. Yara Vargas, não. Ficou com Brizola. Então, começa a recriação do PTB. E alto seminário trabalhista, aquela famosa briga de Manuel, aquelas coisas todas que vocês sabem. Luiz Martins. Manenel. Nosso amigo. Que Deus o tenha. Nosso amigo. Deve estar junto com o Capi, dando muita risada da gente agora. Muito nosso amigo. Ali todo mundo também era amigo. E aí, ao seminário trabalhista aqui na Associação de Imprensa, uma coisa que foi marcada de um dia para o outro, no dia da chegada de Brizola, resolveu vir para o seminário trabalhista. Aí eu e João de Souza, que era chamado João Duro, né? Ele foi da primeira executiva do partido, João foi eleito presidente, e eu indicado por Zé Maurício, e ele, primeiro secretário, até na história do município, primeira vez que uma mulher faz parte de uma executiva. Ângela fez uma matéria sobre isso. Ângela Bastos. Tem até matéria muito boa. E aí... A gente está falando de um time bom aqui, né? Manenel, Ângela Bastos, Capi. Time. E aí, vou ficar até calado aqui. Eu e João de Souza. Comi um pedacinho de chocolate e fico calado, rapaz, só ouvindo. Você tem depois que pena que é uma história de Ângela Bastos com Capi na descida do pagode. Você sabe dessa história? Eu não posso contar. Vamos lá, doutor. Aí eu e João de Souza vamos para lá. A associação tinha tido uma reunião na véspera, estava imunda, os cinzeiros cheios de cigarro, aquela coisa toda. Pegamos, vamos embora, João de Souza. Eu toda de limpinha, já pronta para receber Brizola e todo mundo que ia ali. Entramos, limpamos tudo, varremos, limpamos aquele negócio. Quando acabou, estava imunda. Falei, João, vou correr em casa. Aí corri em casa, tomei um banho, voltei. E aí, olha o meu primeiro contato com Brizola, que coisa marcante, que coisa linda. Ele estava ali o pessoal, e ele ainda não estava assediado. Brizola ainda tinha suas dificuldades. O pessoal de Campos tinha dificuldade com Brizola. E aí, em alguns lugares, ele não tinha, mas outros tinham. E aí, Zé Maurício falou assim, Zé Maurício tinha muita intimidade. Zé Maurício, só para o ouvinte e telespectador, é um campista,
foi deputado federal, Isso. PDT, e foi secretário de Minas e Energia de Brizola, e fez um programa muito importante de eletrificação rural chamado Luz para Todos, que marcou a época no estado do Rio de Janeiro. Uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão. Uma Luz para Todos era de garotinho. É. E aí, Zé Maurício virou e falou assim, ó, Beth, eu vou apresentar você ao italiano. Ele chamava Brizola de italiano, sabe? Eu vou apresentar você ao italiano. Falei assim, não precisa não, Zé Maurício. Não, eu estou fazendo a minha tarefa. Não quero não queria mesmo, de jeito nenhum, verdade. Eu fiquei constrangida, eu não sabia o que eu ia falar com Brizola. Aí, teve uma hora que Brizola passou perto, mas Zé Maurício, muito ousado, né? Me puxou e falou assim, ô, italiano, aqui, olha, a companheira não está com vergonha de falar com você. Eu falei assim, não, governador. Falar governador por causa do Rio Grande do Sul, né? Eu falei assim, não, governador, eu não estou com vergonha de falar com o senhor. O meu silêncio é respeitoso. Eu acho que o senhor terá uma grande tarefa nesse país. E não vai poder guardar todo mundo, ficar sendo apresentado, ter que falar com todo mundo. Então, eu me vejo aqui apenas como um tijolinho dessa construção imensa que terá que ser levada adiante. Quando eu falei isso a Luizinho, gente, quando eu falei, Marco Antônio, quando eu falei isso para ele falou, bateu assim no meu ombro. Isso que é consciência partidária, companheira. E aí ele me abraça. Foi uma emoção tão grande, uma emoção tão grande. Um ano depois, no governo dele, quando nós vimos, ele era um homem assim, um homem simples, um homem objetivo, direto, e ao mesmo tempo falava muito, porque tinha muito para falar mesmo. Muito carismático, né? Ele não jogava conversa fora, não, ele tinha que falar. Um ano depois do governo, aí houve o último comício aqui, que ele chegou muito atrasado, vindo de Itapiruna, e eu fui escalada. Né? Houve até uma votação nesse sentido para falar pelas mulheres do PDT. Eu tive que ir para aquele caminhão. 2.000 pessoas ali. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu cheguei e falei assim, doutor Sampaio, eu estou muito nervosa. Era natural na época, não é? Edmar ficou zangado comigo, porque eu estava me envolvendo demais. Isso era natural, a gente tinha que comer pelas beiradas e lutar pela sua claridade, pela sua luz na vida. Você, ainda mais um homem 18 anos mais velho que você, né? Ele queria que eu fosse falar no caminhão. Eu falei, aí eu cheguei lá, o doutor Sampaio estava lá no meio do pessoal, eu falei assim, doutor Sampaio Pérez era o juiz daqui de Campos, né? Quando ele falou, o quê? Aí o caminhão, aquela escada, um homem forte lá em cima, esperando, doutor Sampaio, pega aqui, eu muito magra ainda na época, né? Ele pega, você vai agora, Beth, e me botou no caminhão, e eu falei, então, gente, que coisa, meu Deus, ele é iluminado. Pude ouvi-lo muitas vezes. Teve uma noite lá lá em Santa Maria, na casa do meu amigo Antônio Carlos Pereira Pinto, amigo e irmão, em que eu tive a oportunidade, foi uma das noites mais bonitas em termos de ouvir Brizola, Darcy Ribeiro, depois que acabou o jantar, tudo fechado, né? Só ali, bem fechado mesmo, pouca gente. Brizola, Darcy Ribeiro, Doutel de Andrade, Baiá Boatemura, só os grandes do PDT na época, porque é muita gente. Neiva Moreira, olha só, Abdias Nascimento. Abdias, eu ficava, para mim, era um santo negro. Eu ficava constrangida, porque ele era muito inteligente, Abdias não era brincadeira, não. Então, você vê, e aí fechou, era só aquela gente ali, e eles ficaram conversando até tarde, e eu ali participando daquilo, eu falei, meu Deus, que coisa boa, meu Deus, poder ver Brizola assim de perto, um homem simples, um homem determinado, forte, firme,
Corajoso, né? Corajoso demais da conta. Interessante. Medo não passava no dicionário dele. Essa palavra medo não estava registrada. Tem umas coisas do Brizola que eu acho sensacionais. Bom, primeiro foi que eu tive o prazer de trabalhar na época na JB, na Rádio JB, e a Rádio JB foi fundamental na eleição do Brizola em 82, porque a denúncia da Proconsult foi da Rádio Jornal do Brasil, de um jornalista chamado Procópio Mineiro e 2 jornalistas do JB, o Ronald Carvalho e o Heraldo. Denunciamos e o tal do cara da Proconsult depois teve que sair do Brasil, o tal de Ascânio. Era uma manobra. Era uma manobra muito bem inteligente. Muito Se ele inteligente. não faz aquilo, não ganhava. Para dar lição a Sandra Cavalcante, né? Exatamente. Se ele não fizesse aquilo. A Moreira Franco. Moreira era a Sandra e depois ela caiu e depois chamou a Moreira. imprensa europeia, né? Sabe, chamou e tal. A então o imprensa Jornal do europeia Brasil veio. Social-democracia veio a ligação dele com o Mário Soares, né? Mário Soares também, né? Não, a ligação dele mais forte com a Internacional Socialista era via Mário Soares. Via Mário Soares, sem dúvida. E ele então resolveu. Que foi que, inclusive, botou um pouco, desculpa, mas um pouco de freio em Brizola naquela coisa revolucionária. Falou, Brizola. Menos. Acabou, agora tem que ser na política. Mário Soares, que ele falou sobre isso, inclusive. Digamos assim, domesticou o Brizola. Domesticou. Politicamente. Esqueceu o caminho das armas e entrar no caminho político. Mas desculpa, Marco, continua. Não, foi muito simples ali. E ele, quando se elegeu, porque o plano da coisa que tinha Globo na parada sim. Era perfeito. Que davam a vitória do Moreira, mas não podiam falsificar. Então davam a vitória do Moreira nos locais onde o Moreira liderava. Começaram a apurar por ali, para botar o Moreira na frente. Porque aí depois, quando houvesse o truque do programa do computador, o público estaria acostumado com o fato de Moreira estar na frente. E não era verdade. Aí, quando o Brizola ganhou, foi dar uma entrevista exclusiva no Jornal do Brasil. Quem fez a entrevista com ele foi Eliakim Araújo, que era o principal âncora da JB. Foi gravada a entrevista. E nós assistimos a entrevista de dentro do estúdio. Né? E ele conversou com todos. Ele sempre com aquela sapatinha, ele usava uma botinha. Sempre de botinha, calça cinza, camisa azul clara e uma gravata vermelho ou azul. Defectivo camisa azul. A calça era cinza e um blazerzinho azul marinho. Blazer azul marinho também era de lei. Blazer azul marinho. Era ali. E ele tinha o cabelo aqui bem puxado para trás e aqui do lado era Rebelde. Castro Alves. Castro Alves. E a outra dele que eu achei a mais sensacional de todas foi o apelido que ele botou no Lula. Sapo Barbudo. Você pode votar em todo mundo na eleição do Collor. Né? Vote no fulano, vote aqui o doutor fulano, tem eu. Mano, tem até o Sapo Barbudo você pode votar. Mas, pelo amor de Deus, não vote nesse filhote da ditadura que é esse filhote da ditadura. Esse filhote da ditadura que é Agora, ele foi muito feliz. Ele teve o primeiro governo do Brizola foi muito bom, porque ele teve mais independência, eu acho. Eu, particularmente, acho isso, né? E ele soube montar o staff dele, né? Olha, hoje podemos ter todas as críticas, porque eu nem sei mais como é que está a cabeça dele nesse momento, mas o César Maia saneou as finanças do Estado. Sim, foi muito importante. Deixou o Estado em dia. Olha só. Planejamento, falando. O César Maia foi muito importante. E aí, mesmo na Secretaria de Educação... Na campanha, inclusive. Mas que ela falou, assim, o Estado do Rio estava mal financeiramente, César Maia ajeitou as contas. Né? Nós tivemos a Secretaria Convencional de Educação com excelente trabalho, mas também tivemos a extraordinária com Darcy Ribeiro à frente, que a coisa melhor do mundo é trabalhar com Darcy Ribeiro, apesar daquela sabedoria toda. Ele é ótimo. Era um vulcão, né? É um vulcão. E ele era hoje o que chamam de... Imperativo. Não. É a pessoa que esses caras que escrevem livros de autoajuda, ele era a melhor ajuda que havia, porque ele era um incentivador. Agora... Ele acreditava nas coisas.
Ele acreditava nas coisas e fazia com que as pessoas acreditassem nele. Boa definição. Olha, quando você fala em PDT e fala em Brizola, Brizola tem uma história riquíssima, que tem que ser uma pessoa especializada no assunto para falar sobre Brizola. Mas eu vou dizer a você, eu não abro mão da justiça com os companheiros, não é? Que os que lutamos aqui em campo para criar, tendo Brizola como bandeira, não foi brincadeira, não. Então, eu não abro mão eu não posso me lembrar de todo mundo, não há como lembrar, mas de um Adão Pereira Nunes, meu Deus, que teve um trabalho determinante aqui em Campos, o Antônio Carlos Pereira Pinto, o Zé Maurício Linhares, o Irineu Marins, o próprio Ivan Viana depois, que entrou depois, o João de Souza, o Chico Vasilino, o Gonzaga de Ururaí, os jornalistas foram muito importantes. Eu acho que a empresa em Campos se conduziu muito bem com a gente. Eu acho que desde da criação do sindicato, do CEP, porque antes da recriação dos partidos, nós tivemos a criação. Essa experiência sindical, não estou me comparando a Lula, não está, nem eu, nem companheiro nenhum, nós não podemos nos comparar a Lula. Então, mas veja só, aquela experiência na criação do sindicato dos professores, as greves, nós tivemos um Luciano Dante que foi caçado pelo AI-5, vocês sabiam disso? Ele esteve aqui, a gente entrevistou ele eu sei disso. Retrasada. Mas é sempre bom lembrar, né, que uma pessoa foi exonerada. É sempre bom lembrar também, porque nem sempre quem está ouvindo a gente agora ouviu o programa dele. Então, bom a gente falar. É isso aí, foi exonerado como professor, onde ele entrou por concurso. Que absurdo. São 15 para as 9. Vamos embora. Daqui a pouco a gente vai ter que, infelizmente, estamos próximos ao final do programa. Desculpe, eu não queria. Luizinho. Desculpe, Desculpe eu por te interromper. Antes de terminar. Não. Eu quero passar para um último assunto para a gente terminar. Não, mas são assuntos que já foram tocados aqui. Eu quero lamentar, vem de público lamentar profundamente o que está acontecendo com o HGG. Onde Capi foi atendido ali, você sabe disso muitas vezes e muito bem. Então, não é? Você participou disso e sabe disso. Ele foi no Ferreira, né? Mas também o Ferreira Machado, sem dúvida. O HGG ele foi transferido, estava sem vaga na UTI, ele foi para tudo, né? Um Oncobeda, Ferreira Machado, HGG, as UPAs, tudo isso, né, aconteceu. E a outra coisa que eu também quero dizer é que eu sou boca, tá? Você falou você é boca lá na Argentina, eu sou. Não, eu sou. Mas se você é Boca, você é Flamengo, tá ótimo. Bom, a torcida do Boca é Flamengo desde pequenininho. Mas o que eu só falei da história do River é que assim, eu tô emocionado com o Flamengo como você se emociona falando de Brizola. Eu tô realmente emocionado com o Flamengo. Você quer saber? Eu não tô pensando mais nada, eu não consigo ficar 10 minutos sem pensar no Flamengo no jogo sábado. Eu tô realmente num estado. E eu não sou assim, mas tô apaixonado. Mas eu quero só ressaltar que se perder para o River, não está nada fora do script. O River é um grande time, tem uma grande história, uma grande tradição, um grande técnico. Então, só falo para tentar ser racional. É porque eu estava lá procurando uma camisa para o meu neto lá em Buenos Aires, e aí a moça que estava atendendo ali naquela feira, eu queria uma camisa do Boca Juniors. Ele tinha pedido a camisa do Boca Juniors, vou levar a camisa do Boca. Mas ela também me mostrou a camisa do River Plate. Aí eu falei, isso é estranho, né? Ela, uma pessoa bem do povo. Eu falei assim, a senhora é torcedora do River Plate? Eu sou Boca! Mas falou com uma raiva. Lá o negócio é feio. Uma decisão que eu tomei um susto. E para um profético tricolor chamado Chico Buarque, escreveu na música Biscate, né? De 90, está no disco Para Todos, de 94, mas é escrito em 93, executado na parceria bonita dele com Gal Costa. E ele escreveu por quê? Porque nos anos 90 houve 3 grandes duelos, Flamengo e River, pela Supercopa da Libertadores. E Francisco
acabou com a gente naquele jogo. Ô, Uruguai desgraçado, mas que jogador de futebol. E Chico escreveu na música, tem um trecho da música que fala, quieta que eu quero ouvir, Flamengo e River Plate. Então acho que tá todo mundo nessa, vamos ver Flamengo e River Plate. Agora, eu só vou fazer uma pergunta a você em relação ao Flamengo. Eu fiquei sabendo ontem por um primo meu, o Sérgio Gomes, é até um surfista, 68 anos, né, Atafona, o maior surfista que tem Atafona, o maior nadador, né, ninguém que segura ele, não. Aí, mas está aposentado, né, foi morar lá. Então, ele me falou que o Graciliano Ramos era Flamengo doente. Graciliano não gostava de futebol, ele tem até... Olha só! Mas ele disse que tem um retrato dos escritos dele criticando o futebol. Olha, ele tem um retrato dele lá no Maracanã, ele tão entusiasmado que ficou em pé. Então foi conhecido pelo Flamengo, porque ele não gostava muito de ter escrito. Ele vai. Mas, Bebete, eu não queria terminar. Marco, me permite, por favor? Claro, por favor. Sem falar da sua análise da conjuntura e falou da política. Brizola me dá um programa só sobre Brizola. Gosto ou não, mas a importância que ele teve, o único político da história do Brasil, da República, a ser governador de dois estados de peso, que são o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Outra coisa rara, um homem que em vida nunca teve uma acusação de corrupção. Isso no Brasil, algo raríssimo. Já fizeram tudo, todas as investigações possíveis. Mas eu não queria terminar sem falar da sua participação na passeata do Ele Não, ali perto do primeiro turno ali da eleição presidencial de 2018. Ano passado, e que, a despeito do sentimento que levou você, foi ali e tal, e outras pessoas no Brasil todo, mas o efeito eleitoral, que foi catalogado muito bem no retrato pela Ibope, demonstrou a reação negativa à passeata no próprio eleitorado feminino. Só para lembrar. No caso, não foi passeata, foi um comício, né? Não. No Brasil todo. Estou falando do Brasil todo. Estou falando da Praça São Salvador. Não, vamos falar do específico. Estou falando que o Ibope registrou. Bolsonaro ele sobe 6 pontos naquele intervalo no eleitorado feminino brasileiro. Então ele teve um efeito reverso, acabou tendo um efeito eleitoral reverso. Mas enfim, como é que você analisa sua participação naquele movimento e como é que você analisa o governo hoje? Primeiro que é um fato lamentável, né? Não posso deixar de reconhecer como um fato lamentável isso aí, e eu acho que isso tem a ver com tudo, com todo o processo que levou Bolsonaro à presidência. Eu acho que na minha visão, sabe, pobre visão política, eu não posso atribuir uma questão específica. As mulheres foram influenciadas por tudo que influenciou o povo brasileiro para chegar a esse ponto. Acho que sim. Agora, a minha participação ali, apesar, não é, das consequências que foram ruins, como você mesmo está falando, e você já falou comigo isso outras vezes. Porque o Ibope registrou, né? Pois é, exatamente. Apesar disso, eu vou dizer, eu não me arrependo, eu não fui ali para falar de jeito nenhum. Há várias testemunhas disso, mas uma companheira nossa ali chegou com um argumento determinante. Ela só não me botou no asilo, né? Ela virou e falou assim, olha, você talvez seja a única pessoa aqui nessa praça, e era mesmo, a única pessoa que viveu a vida política brasileira na década de 60, vamos dizer assim, para cá. Eu já vivia antes, né? Eu fiquei no ombro do meu pai vendo Getúlio Vargas passar ali no parque... Ali na Beira Valão, naquele Parque Alberto Sampaio, né? Eu vi Getúlio passar em carro aberto aqui no ombro do meu pai. Eu tinha uns 6 anos. Então, me lembro dessas coisas todas. Mas, veja só, ela chegou e falou, você é a única pessoa e você não pode silenciar nessa hora, Beth. Você, com uma história de vida dessa,
Como é que você vai silenciar? Você não pode fazer isso. Eu estava com a camisa do ele, não. Vesti sim, vesti a camisa. Com muito orgulho, sabe, de fechar a minha história de vida assim. Então, eu fui. Me botaram em cima de uma pedra. Quando eu vi, eu já estava em cima da pedra. Foi a maior emoção da minha vida. Foi a segunda vez que eu passo um aperto desse tipo em cima de uma pedra. Uma foi quando, no sindicato, o Tênis Clube lá em Itapiruna, negou o espaço, já tinha cedido, e negou o espaço para a gente, para a Assembleia dos Professores. Estávamos eu, Sofiati, que é uma das pessoas que eu mais admiro em Campos, Luciano D'Angelo e Arlano Barcelos. Laninho. Tá todo mundo, Laninho, todo mundo lá. E aí, eu conheci Itapiruna, eu sou de São José de Bar, eu virei e falei assim, olha, gente, tem um lugar muito bom, porque não é quente, tem espaço, vamos para a beira do rio. Fomos para a beira do rio, fizemos uma assembleia, assim, muitos professores mesmo, né? Aí a mesma coisa, fui para cima de uma pedra. Ele não, vamos terminar com ele. Quase não. Que eu caio em cima da pedra, de tanta emoção, só não caí porque Sofiati e Laninha me seguraram. Bom, aqui, naquele momento, eu pensei que eu fosse morrer, de tanta emoção. Eu pensei que eu nem fosse conseguir falar. Eu não sei, eu acho que eu devo ter ficado mesmo ali com perigo de morte mesmo. E que eu não passava pela minha cabeça estar vivendo tudo de novo. Bebete, só para a gente precisa concluir, porque a gente já passou todo Agora, o horário. a resposta dos professores foi uma coisa maravilhosa. Mas não, qual a sua avaliação do governo federal hoje? Não. Como é? Vocês me desculpem, eu não vou me calar nessa hora. Como é que eu posso? Pode, se quiserem, acabar não, o programa Bebê, aqui. Não. E eu compreendo perfeitamente. Olha, eu vou dizer você uma coisa. Eu perdi, só no Araguaia, eu perdi 4 amigos. Era o Maurício Grabois, que era presidente do partido. Eu não era nem nunca fui comunista. Então, mas era meu amigo. O filho dele, que era um jovem, a mulher do filho dele. Mas a avaliação do governo de hoje. Eu vivi tudo isso. Então, eu não posso de jeito nenhum. Porque governo, para mim, não é só administração. Governo, para mim, é humanidade. O dia que o homem abrir mão dessa coisa maravilhosa, que é a emoção, que é o amor pelo próximo, que é ele mesmo, o dia que não há tecnologia, avanço científico e tecnológico de jeito nesse mundo. Pelo contrário, né? O mau uso dos avanços da ciência e da tecnologia, inclusive em educação, pode levar à morte da educação. Então, veja só, eu avalio muito mal. Eu acho que há um retrocesso em educação, uma coisa assim absurda. Você não falar em Paulo Freire? Isso é uma loucura quando o mundo todo reverencia Paulo Freire. Como é que você não vai falar em Paulo Freire? Só se você estiver demente, com Alzheimer. Não vou fazer uma coisa dessa? Um homem que só honrou o Brasil. Então, e que teve um papel aqui determinante. É a mesma coisa que você não falar em Moacir de Góes. O filho dele, o diretor de teatro, é Moacir Góes, ele era de Góes. De pé no chão também já lei, Natal, no Rio Grande do Norte. As 3 pessoas envolvidas naquele projeto de alfabetização na linha Paulo Freire morreram. Uma foi no avião, porque ele tinha problema de coração e eles não deixaram... Como é que fala? Aquilo que evita que a pessoa tenha um ataque cardíaco dentro do avião, pressurização, né? Então, o prefeito morreu, o Moacir de Góes se exilou. E fez uma palestra aqui na Faculdade de Filosofia
em que, quando ele terminou, nós nos abraçamos chorando no final da palestra. A gente só chorava. Então, veja só, eu não posso. Meio ambiente. Meu Deus, saúde, um escândalo. Um escândalo. A saúde já estava ruim. Os nossos salários, nós, professores, nós vamos voltar. Professor Jerônimo Ribeiro, que era um catedrático em língua portuguesa e latim no Liceu de Humanidades, quando nós fizemos a primeira greve, nós fizemos a ampliação do contra-cheque dele, ele ganhava R$800. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Vem reforma administrativa Quem aí. faz um negócio desse não quer ver o país crescer. Não quer. Sem educação não cresce. Então, estou falando como educadora. Sim. Eu não estou mais nativa, mas eu sei também de o que está acontecendo, acompanho tudo. Então, eu falei de saúde, eu falei de educação, eu falei de meio ambiente. Eu acho que está tudo muito ruim. Muito ruim. Não estava também. A reforma da Previdência? Não estava bom antes, né? Não estava, mas também olha o período Dilma e Temer não. E Temer. Poxa, depois de Dilma e Temer fica difícil mesmo. Fica muito difícil. A batata estava assando antes, né? Hã? Quer dizer, o país não estava bem antes. Eu não estou defendendo o governo federal, mas é um fato. O país não vinha bem antes, né? O país de 2014 para cá é ladeira abaixo, certo, né? Certo. Economicamente. Mas, enfim, eu quero agradecer muito, Bebete, a sua presença aqui. Falo meu nome, falo o nome do programa, dos colegas aqui. E, enfim, como falei, Brizola, Capi, isso dá precisam ter pautas para nós. 3, 4 programas. E quanto ao Atoli, não quero dizer a você que ali, quando eu saí, que meu filho, Luiz Henrique, Lulu, ele me abraçou. Ele não é disso, não. Ele é econômico, elogia, eu fico danado da vida. Não comigo, estou falando isso com qualquer pessoa, né? Ele me abraçou e disse assim: Bebete, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Mas não é lindo por causa de palavras. Né? Não é lindo por causa de figura, de retórica, enfeite, fantasia, de discurso. Não é isso, não. Lindo pela essência política e humana que estavam presentes nas minhas palavras naquela hora. Eu me lembrei de todos. Eu me lembrei dos índios, eu me lembrei dos gays, eu me lembrei dos negros. Eu me lembrei de todos que são oprimidos nessa terra. Não foi à toa que Paulo Freire escreveu o primeiro livro dele, Pedagogia do Oprimido. Né? Mas também ele foi um homem tão grande que terminou, de certa forma, Pedagogia da Esperança. Olha só, coisa bonita. Então, eu vejo que eu peço muito desculpas a vocês, porque se há uma coisa que eu estava até falando com o Marco Antônio antes da gente começar aqui, a única vantagem que eu vejo em mim e que eu não tenho vergonha de dizer, e que eu acho que supera, que ameniza a minha falta de conhecimento. O mundo do conhecimento é infinito. Mas não é por isso, é porque eu tenho pouco conhecimento mesmo. Eu não pude levar uma vida acadêmica, disciplinada, porque eu falei aqui, olha, que tipo, quando no Prêmio Alberto, isso aqui é rascunho, sabe? E que tipo de ensino poderá oferecer um professor que, para viver, é obrigado a ministrar dezenas de aulas por semana em diferentes lugares? Como estudar, pesquisar, atualizar-se, escrever, frequentar congressos, viver a comunidade intelectual a que pertence? Fica difícil mesmo. Terminando. Aí imediatamente eu me ligo a Shakespeare. No Hamlet, arrasto-me, Horácio, arrasto-me ao quebrada como um João dos sonhos. Naquele momento ali, entendeu? Eu estava muito cansada. A mesma pessoa que criou
o MOVA, que foi oficializado. Nós conseguimos essa vitória na Câmara dos Vereadores, a lei está lá, parada. A mesma pessoa que criou o MOVA foi a pessoa que, no dia seguinte, desfez, mandou todo mundo para casa. Deixa eu encerrar aqui. Mas eu sou incorrigível. Então, eu quero encerrar aqui dando um recado para você. E me telefonou aqui, a Luísa, falou: pô, você vai atender o telefone? Tinha que atender. Ele disse o seguinte... Quem? A pessoa que ligou disse o seguinte: avisa a Bebete que eu sou o sobrinho bolsonarista dela, mas que ela é minha tia mais amada. E você sabe quem é. Ela tem um sobrinho que é bolsonarista, mas que ama a Bebete como se fosse própria mãe. E você sabe disso, né? Augusto. Grande Augusto. Filho do irmão. Todos os filhos dele são... Nossa, que coisa. Eu adoro eles, todos eles, todos eles. E ainda um sobrinho agora vai me dar a alegria de ter um filho, sobrinho do Antônio Carlos Pereira Pinto. Eu vou ter um sobrinho que vai ser sobrinho meu, e neto, e sobrinho do Antônio Carlos Neto. Olha só, que coisa maravilhosa. Que bom, que bom. Vem aí um Vieira aí misturado com uma... Gente tão boa aquela gente, meu Deus. Bom, muito obrigado, Beth, por estar aqui com a gente. Realmente uma grande lição. Você nos eu dá. Peço muitas desculpas a vocês pelo Imagina, excesso de emoção. Não peça. Não, foi ótimo. Não peça. Mas eu sou intensa assim mesmo, desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci. Eu sou muito... Meu temperamento é esse. E vamos sou muito emotiva. A ideia de pauta aí, como a gente falou, para fazer eu acho Capi, ótimo. Acho que vale um programa à parte. Mas queria te agradecer demais e um beijo aí para você. Eu só queria só isso aqui, eu só posso ler isso aqui para terminar? Pode? Pode, vamos lá. Pode vamos lá. Eu tiro uma música, não tem problema. Eu vou ler. A gente já estourou o horário, Bebete. A gente estourou o horário. Eu sei. É um poeminha de Manuel Bandeira que eu gostaria de nunca mais que nenhum escritor brasileiro tivesse que ler. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E eu acrescento, como aqueles que estão dormindo na pilinca. Bom, valeu. Para encerrar, não podia ser melhor. Manuel Bandeira. E voltamos com o melhor da música para você. Olha, eu agradeço demais a compreensão de vocês. Vocês foram muito gentis comigo e pessoas muito inteligentes, muito competentes, muito talentosas, e eu fiquei muito assustada. Eu pensei que eu nem fosse conseguir fazer esse programa. Eu fiquei... Mas fez. Eu estou diante de dois artistas, e pessoas muito inteligentes, não é? E antenadas com o mundo, principalmente, não é só com o campo, são pessoas antenadas com o mundo, antenadas com a política e antenadas com a arte. Olha só, a arte é aquilo que faz com que a gente suporte a vida e a transforme. Vocês têm todos esses atributos. É muito difícil enfrentar dois entrevistadores como vocês. Não foi parceria. Foi parceria e de muito prazer. Sim. Tá bom? Vamos agora ao melhor da música. Um beijão pro meu sobrinho. Então, eu sei. Foi igual aquele do Alô, mamãe, o Timóteo. Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo fala, alô, mamãe. Meus queridos sobrinhos. Valeu, Beth, valeu, Aloysio. Até amanhã. Amanhã, só para anunciar, Marco, como eu já falei, vamos estar fazendo um debate aí, tanto de política quanto de futebol, entrevistando o Lucian Gren, o Perereca, né? Que é rafaelista e vascaíno, e Thiago Ferrugem, que é flamenguista, ex-vereador, flamenguista e garotista. Então tá. Então meio a meio, vamos fazer metade
futebol e metade política. Tá ótimo. Esperar que a gente sobreviva aqui ao empate entre os dois. Eu venho de armadura, mas tudo bem. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Melhorar cada vez mais faz parte do nosso dia.